E cara, tô finito per tutto per compensato, come compensato sto canale. Eu vou trazer mais um hack que tu canal chamado Central, para você descobrir uma notícia que irrita muito do que se chama Pirataria Venceu e voltou com tudo. Tá chegando com tudo, beleza? Então é isso, se inscreva lá no canal dele, se inscreva aqui no meu canal, me ajuda a chegar nos 200 ou mais inscritos. E para que você mesmo que chegou aqui de paraquedas, ou se você não me conhece, sou do YouTube, prazer, aqui no meu canal eu faço vídeo de tudo quanto é tipo, mas estou focando em vídeo de react, beleza? Então é isso. E simbora para o vídeo de hoje. Esse vídeo é um oferecimento do Rei dos Coins. Quer comprar gift cards e moedas para o seu jogo ou plataforma favorita? No Rei dos Coins você encontra. E o melhor, tudo com cashback para você. Então cara, não perde tempo, compre seus gift cards pelo site reidoscoins.com.br, link na descrição do vídeo. Nesses tempos modernos infernais para qualquer um que é fã de videogame, em que o console tá vindo aí por 10 mil, o jogo tá vindo por 500, a assinatura tá batendo 200 e as DLCs, o céu é o limite, a gente se encontra em uma situação em que realmente fica inviável ser fã de videogame. Jogos estão começando a se transformar em um hobby para elite, só para os mais ricos e bem afortunados para poder experienciar por completo. E agora, meus amigos, a gente acaba retrocedendo no tempo, porque tal qual era na época do PlayStation 2, lá no começo dos anos 2000, em que a maioria do brasileiro só jogava videogame por meio da pirataria mesmo, seja por meio do PlayStation 2 ou até mesmo do Xbox 360 craqueado, a gente tá começando a voltar para essa época, cara. A gente tá começando a abandonar os conceitos de ir lá e pagar por um jogo, pagar pela assinatura, pagar pelo console e realmente abraçar a pirataria. Acaba sendo a única opção, não só pela questão financeira, mas também pela questão da preservação digital, já que muitos jogos hoje em dia são removidos das lojas digitais, são abandonados pelos seus desenvolvedores, e a única maneira da gente experienciar eles é por meio da pirataria, e agora também ofertando uma melhor experiência, porque a gente chegou num ponto em que tudo é digital. Para poder jogar um jogo que você pagou por, mesmo ele não sendo always online com servidores, você precisa estar conectado na internet para poder validar sua cópia. E aí, quando eles passam por problemas dos servidores, você não consegue jogar o jogo que você pagou no lançamento. Mas para isso até a pirataria é melhor, porque o pirateiro vai lá, baixa o jogo pirata e não precisa se conectar em nada porque os caras já driblaram esse sistema de segurança. Então, meus amigos, chegamos a um ponto em que, realmente, em 2026, a pirataria ganhou. A pirataria ganhou e os temas que a gente vai trazer para você agora, que inclusive acabou de sair, né, esses dias atrás mesmo, corroboram justamente essa perspectiva, esse ponto e, digamos, ideologia que vai ficar cada vez mais comum até para as pessoas que em tese teriam dinheiro para tal, mas que não querem mais investir em empresas que não merecem, né? Não merecem de fato apoio. Né? Não, tá. A pirataria basicamente tá voltando com tudo, né? A gente pensava que com o avanço aí de assinaturas, né, como um Game Pass da vida, você poderia assinar ali a sua plataforma, você jogaria 200, 300 jogos ali incluídos. É verdade que o Banco do Brasil vai abrir vaga em todo o Brasil para trabalhar 6 horas por dia, ganhando quase De graça na sua assinatura, e as empresas também lançando jogos Day One ali, como o Xbox faz, como a Ubisoft faz, e aí você basicamente não precisaria mais de pirataria, porque seria muito mais custo-benefício, né? E aí a gente começa a pensar que, tá, ok, nesse caso até poderia ser, mas as empresas elas são gananciosas a ponto, e também não tem nenhum tipo de pudor, né, de ser legal com você, de manter os jogos online ou simplesmente manter os jogos na loja, né? Você perde acesso aos seus games, filmes, né? Então a gente vê que realmente é um problema de preservação. E aí vocês estão muito bem. O pirateiro lá, o cara que craqueia o jogo, o cara que mantém esses jogos ativos, depois que você não tem mais acesso a eles, o cara é um herói, né? O cara basicamente está mantendo ali a história dos videogames viva. E também a questão toda de performance, né? Quem não lembra aí de jogos que utilizam de plataformas de DRM, né, tipo um Denuvo da vida, que deixa o jogo muito mais pesado e aí penaliza quem tá pagando pelo jogo, né? Então você que paga caro 350, 500 reais num jogo, você tá jogando um jogo pior do que um cara que tá jogando ele craqueado, porque ele não tem todas essas barreiras aí acabando atrapalhando ali a performance do seu jogo, né? O que aconteceu foi que recentemente
a gente testemunhou, olha só, antes mesmo do seu lançamento oficial no próximo dia 4 de agosto, a gente teve o vazamento e já a disponibilização da versão pirata de Beast of Reincarnation. Esse aqui que é o novo jogo da Game Freak, a desenvolvedora de Pokémon, e que está trazendo uma premissa super diferente, né? É um RPG de ação ali num mundo fantasioso, belíssimo, bem interessante, misturando plataforma com magia, um combate bem rápido. Enfim, ele estava chamando bastante atenção por esse mundo, por esse universo, pelo fato de ser da Game Freak. Então finalmente está vendo os desenvolvedores de Pokémon fazendo o que parece ser um jogo de verdade, né? Feito no século XXI, Tem gráfico, que parece ter o mínimo de conteúdo, com gráficos interessantes e mecânicas divertidas, né? A mesma nhaca de Pokémon de 30 anos atrás que está sendo regurgitada aí digitalmente para você. Então tem interesse do povo. E aí, olha só, o cara que vai lá e vai pagar caro por isso, ele vai jogar depois dos caras que não vão pagar nada. Cópias ilegais do jogo já estão circulando nas redes sociais, jogadores já estão compartilhando clipes dos momentos iniciais de gameplay, e fato é que o jogo mal lançou e já foi pirateado, cara. Já foi pirateado. Isso aqui não é a primeira vez que isso acontece não, tá? Isso aqui já aconteceu recentemente também com o Halo. Halo Campaign Evolve também foi craqueado antes mesmo do seu lançamento oficial. E, pasmem, como eu disse na minha intro, estava oferecendo uma experiência melhor que a galera pagou por isso. Por quê? A galera podia jogar o jogo antes do seu lançamento oficial no último dia 28, quem pagasse pela edição Premium, pela edição mais cara do jogo, as edições de colecionador. Liberava uma semana antes, com o dia 22 já tinha acesso antecipado liberado. E o que aconteceu foi que o jogo estava com instabilidade nos servidores, a galera estava com problema de login, e aí mesmo que o cara pagasse caro, na versão mais cara do jogo, para poder jogar uma semana antes sem acesso antecipado, o cara não conseguia logar, o cara não conseguia acessar o próprio jogo, que de novo é 100% offline. O Halo Campaign Evolve nem multiplayer tem, nem tem acesso ao servidor. Então só pelo fato do cara não conseguir validar a sua cópia, ele não conseguia jogar o próprio jogo. Esses sistemas de DRM, anti-pirataria, estão cada vez mais intrusivos e estão cada vez mais chatos. Então mesmo quando o jogo é seu, você não consegue jogar ele. Um absurdo. O pirata que conseguiu craquear o jogo antes da hora, conseguiu ali jogar sem problema nenhum. Tá percebendo um padrão? Outro exemplo também. Assassin's Creed Black Flag Resynced também lançou algumas semanas atrás e também antes do seu lançamento oficial foi craqueado, pirateado e conseguiram driblar o Denuvo, que é esse sistema de antipirataria padrão no mercado já há alguns anos, que é incrivelmente pesado, que sempre é problemático, sempre é uma dor de cabeça. A gente já viu isso aqui há quase 10 anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Denuvo foi com Assassin's Creed Origins. E eu me lembro muito bem, né? O Origins, ele perdia ali muitos quadros, tinha problema de performance por causa do Denuvo, que é um sistema antipirataria incrivelmente invasivo e pesado no seu computador. Aí a galera foi lá, conseguiu craquear antes da hora do lançamento oficial, driblou o Denuvo e por tabela não só a galera conseguiu jogar antes da data oficial, da data daqueles que pagaram pelo jogo, mas também consegue rodar o jogo melhor, com menos problemas de travamento, com menos problemas de performance, com gráficos melhores, mais quadros, enfim. E também, como esquecer de citar isso aqui, né? Forza Horizon 6. Uns meses atrás a gente teve o lançamento de Forza Horizon 6 e ele também vazou online. Teve até aquela questão na Steam, que os caras disponibilizaram o pré-download foi muita patetada, né? E permitiram que o jogo inteiro estivesse ali disponível. Então os caras foram lá, craquearam essa versão e pronto, conseguiram jogar Forza Horizon 6 antes mesmo do lançamento oficial. Então, meus amigos, percebam, o cara que hoje em dia decide piratear um jogo, ele consegue jogar o jogo sem pagar por ele, em tese com uma performance melhor, antes da hora, sem e ele perigo não de sofre perder o risco de perder esse jogo. Porque hoje, você vai lá e compra um game, existe a possibilidade de a qualquer momento você levar um ban da plataforma e perder esse conteúdo desse jogo, ter os seus servidores fechados e você não ter mais acesso a essa gameplay. Eles irem lá e decidirem, estamos acabando com essa oferta, então ele vai ser removido da sua biblioteca digital. Isso está acontecendo no PlayStation, isso está acontecendo na Steam, isso está acontecendo em todo lugar. Então você tenta fazer a coisa certa, você tenta fazer a experiência correta, você tenta pagar por um jogo, mas mesmo quando você paga por um jogo, você é lesado, você é punido, você é feito de otário. Então, meus amigos, por todos esses fatores que eu já citei na minha intro, que eu trouxe de exemplo agora para vocês e que eu estou trazendo à tona novamente agora, é por isso que eu afirmo, gente, realmente, apesar de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, no fim, a pirataria ganhou de novo, cara. A pirataria ganhou e está em ascensão
novamente, plataformas como o Hydra, plataformas como outras aí disponibilizadas nas redes sociais, cada vez mais crescem em popularidade e não é à toa. O pessoal está cada vez mais procurando por essas opções ilegais e eu não consigo culpar eles. Porque para onde você olha é estúdio fechando, é jogo porcaria sendo lançado caro, é aumento do valor dos consoles e das assinaturas, e a qualidade dos games não melhora. E a disponibilização desses jogos não melhora. E as atualizações para poder fazer com que eles rodem melhor não chega. Então, tem que fazer isso mesmo. Tem que correr atrás de outros meios, tem que apostar na pirataria, porque acaba sendo a única maneira da gente poder conseguir experienciar os videogames da maneira que eles merecem ser experienciados e garantir a preservação e a propriedade que a gente tem sobre eles. Um absurdo, Sim. mas é o que está acontecendo hoje em dia. Eu acho que a palavra que melhor resume todo esse caso de pirataria hoje é inevitável. Eu acho que a pirataria hoje é inevitável. Você não consegue acessar muitos jogos e no futuro vai ser cada vez mais por causa que as empresas simplesmente vão remover isso e se não for a pirataria, você não joga mais. E eles não estão nem um pouco preocupados em tentar manter esse legado, né? E é até bizarro, porque uma empresa que faz um jogo, ela deveria ter orgulho daquele produto, né? E hoje em dia parece que os caras cagam pras franquias, né? Tipo, fecha o servidor aí, nem mantém mais, tira o jogo da loja, não renova licença, né? Jogo de carro, geralmente, também, né? Jogo de futebol, não renova nada, só fecha aí, dane-se, a gente faz outro ano que vem. Então é uma loucura, né? Os piratas realmente estão salvando ali muitos jogos. E eu queria muito chegar aqui e falar, não, isso é errado, não pirateiem, né? Inclusive, muita gente não concorda em piratear, por exemplo, jogos indies, né? O cara pirateando ali jogo de R$30, de um estúdio que não tem dinheiro e tal. Mas chegou um ponto que... Eu não tô falando dos indies agora, tô falando das empresas maiores, né? Chegou um ponto que a culpa da pirataria tá sendo desses estúdios maiores. Eles estão caçando pra cabeça, velho. Não tem mais como o cara ali pagar R$500 no jogo. A gente fez ontem um vídeo aí falando da versão definitiva ali do Ghost Recon Wildlands da Ubisoft. Os caras estão relançando um jogo de 10 anos atrás por R$500. Você vai poder ter acesso vitalício a todos os cursos da hashtag. A hashtag vai fazer uma parada insana. R$500, velho. Que loucura é essa? E aí você vai reclamar do cara que pirateia? Como é que eu vou ser contra esse cara que tá simplesmente não pagando por isso? Né? Então, assim, se a empresa, né, se a indústria de games olhasse para o consumidor, escutasse e fosse mais justa, eu tenho certeza que a galera ia fazer igual faz com os jogos indies. A galera não pirateia porque acha cuzão. Só que como que você vai dizer que é cuzão o cara piratear um jogo de R$750, um FIFA, por exemplo, né? Tipo, é absurdo. Acaba sendo a única opção viável. E para muitos, acaba sendo a única opção definitiva. Como você mesmo disse, né, mas quantos jogos não estão mais disponíveis para você poder comprar? Se você não piratear, você não joga. Simples assim. Né? A maior parte da franquia Need for Speed hoje você não tem mais como comprar. Né? A maior parte de jogos antigos, Call of Duty, você não tem mais como comprar. A maior parte até dos GTAs, os raízes, não essa trilogia Definitive Edition porca aí. Os raízes, você não tem mais como comprar. Removeram tudo. Removeram tudo. Então a única maneira de experienciar esses games é por meio da pirataria. E aí, como é que você faz pra defender a loja? Como é que você faz pra defender... Como é que você contra, né? Se o próprio dono do jogo não tem amor pelo produto, ele que se foda, então. A comunidade vai fazer o serviço. E é o que a comunidade faz hoje em dia. A comunidade vai lá e disponibiliza. A comunidade vai lá e traz modificações pra atualizar o jogo. Até jogo online, os hackers e a galera, a comunidade com mods recupera, né? Exato, a galera tá revivendo o jogo Always Online que foi fechado pela companhia oficial, que eles estão mantendo de pé. Então, pelo amor de Deus, cara, já era. Realmente estamos migrando para uma nova era, para uma nova geração, e essa geração vai realmente ser focada totalmente na pirataria e na questão de conteúdo criado pela comunidade, porque cada vez mais está sendo melhor que o conteúdo criado pelos próprios desenvolvedores, e isto é um absurdo. Aí vai lembrar, né, a gente nem tá falando necessariamente de jogo só incrivelmente velho, eu não tô só falando do jogo de 20 anos atrás, eu não tô falando só do jogo de 30 anos atrás. Gente, eu tô falando de jogos da geração passada. Tô falando de jogos de poucos anos atrás. Você pega aí, que nem você estava falando de jogo de carro, pega a franquia Forza. Hoje em dia, você só consegue jogar Forza Horizon 5 e Forza Horizon 6. E essa daqui é potencialmente a única franquia de sucesso da Xbox atualmente. É a única franquia que verdadeiramente está movimentando o mundo no que diz respeito a vendas, jogadores e por aí vai. E você só tem acesso aos últimos dois. Você não consegue comprar todos os outros 7 Motorsports, você não consegue comprar todos os outros 4 Horizons, e você também não tem acesso a nenhuma das suas DLCs anteriores, nem pra você poder jogar com seus amigos. Mas tem um jeito de jogar, né? Como é que faz? É só você piratear, e aí você consegue jogar tudo de graça.
Então veja bem, se eles mesmos não se importam com o seu histórico incrível de videogames, o que resta pra gente? Tem que correr atrás mesmo desses outros canais. E é por isso que eles tanto crescem hoje em dia. O fato de Denuvo estar fracassando miseravelmente e estar sendo craqueado antes mesmo no lançamento, só mostra que esse tipo de tecnologia não é boa o suficiente, não é bem-vinda e cada vez mais traz mais malefícios do que benefícios. E que bom que eles estão fracassando, cara. Que bom que eles estão fracassando. Porque eles cada vez mais se humilham, cada vez mais se mostram completamente inúteis e cada vez mais os gamers piratas têm vitórias. Então, no fim, sinto-se cientes, tá? Cada vez mais jogos no lançamento estão vindo antes para os piratas, melhor para os piratas, sem custo adicional para os piratas, e de novo, acaba sendo mais seguro, ironicamente, já que antigamente era muito mais perigoso você baixar um jogo pirata, né? Mas hoje é mais seguro pelo fato que você sabe que eles não vão tirar esse jogo de você. Você baixa pirata, o jogo não vai sumir da sua biblioteca digital aí montada para você, não vai subir no seu HD, não vai sumir no seu SSD, mas se você comprar o jogo, você não sabe quanto tempo que ele vai ficar disponível na sua biblioteca digital. Então realmente, o jogo virou, o mundo capotou, realmente é uma ironia de grau maior, mas hoje em dia é mais seguro você investir em pirataria do que você investir no jogo original, raiz. Eu nem sei se você concorda comigo, mas eu tenho uma visão de que o Denuvo, essas ferramentas aí nem deveriam existir pelo fato de que, obviamente, piora os jogos para quem comprou, punindo, mas também pelo fato de que o cara que já tá pirateando ali, muitas vezes esse cara já não ia comprar de qualquer forma. Ou o cara que pirateia, o cara pirateia para testar o jogo, para depois comprar quando tem dinheiro, quando espera uma promoção, né? Então, assim, eu acho que a empresa ela deveria olhar assim, tá, quanto eu estou perdendo para pessoas que estão pirateando no lançamento de um game? Será que é tanto assim? Eu não consigo ver essa porcentagem tão alta. Eu acho que os caras mais prejudicam quem tá pagando caro ali pelo game do que o cara que simplesmente tá ali pirateando. Porque, vamos lá, eles poderiam baixar o preço do jogo, poderia ser mais justo o valor. Assim, o cara que tá pirateando, talvez ele trouxesse esse cara, né, pra conta ali de compradores também. Então, sinceramente, não sei se você concorda, se a galera concorda, mas eu vejo isso. Não vejo a pirataria sendo um fator determinante pra um jogo fracassar, por exemplo, sabe? Se o cara se garante no produto, se ele se garante que ele tá fazendo um jogaço, ele não precisa disso. Mas os caras não se garantem, né, cara? Os caras não se garantem, então os caras acabam metendo isso a todo momento. Mesmo que essa segurança, pseudo-segurança, venha em detrimento da experiência dos usuários, eles estão a fim de fazer essa aposta. E é por isso que ninguém compactou com isso. É por isso que cada vez mais a galera bate palmas para quando esse sistema de defesa falha. E eu concordo completamente com você. Pena que eles não conseguem perceber uma coisa dessas, né? Enfim, de qualquer maneira, meus amigos, eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a esse tópico, quanto a esse debate, quanto a essas informações e notícias. Convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar também os nossos canais pessoais. Enfim, os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Vá! Cara, agora vai ser minha opinião. Minha opinião é que eu concordo com isso e da gente chegar no nível de a pirataria vai reinar. E mais pra frente, esses grupos de PlayStation de Microsoft vai deixar de ser uma loja fechada para se tornar uma loja aberta, porque inclusive a pirataria ela é meio ilegal, né? Então, quem sabe mais pra frente nós teremos PlayStation Store que nem na Steam, daí vai desmistificar os preços. Os preços vão estar com mais descontos, quem sabe. Então essa é a minha opinião. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí, ative o sininho das notificações. Comentem aqui o que vocês acharam do meu react. E se inscrevam-se aqui no meu canal. Me ajude a chegar nos 200 inscritos. E graças a Deus a gente já tá quase chegando a essa meta. Inscrevam lá no canal da Central. Beleza?
Então é isso, muito obrigado a todos por assistir meu react twins ao final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!